Fala comigo, você, amante de carro, amante de velocidade e hoje especialmente a galera da Fórmula 1. Vamos bater um papo rapidinho aqui sobre alguma coisa que eu venho percebendo e acho que bastante gente comentando também sobre a diferença, né, dos carros de 2025 para os carros de 2021 e não tô falando de estética, não tô falando de patrocínio, não tô falando de cor, tô falando especificamente de tempos, tá? E ficou claro para mim durante a prova aí de Interlagos, quando eu percebi que os tempos estavam próximos a 1 minuto e 10, quando eu lembrava que os tempos da Ferrari, da própria Mercedes, que eram os carros mais rápidos em 2021, ficavam próximos a 1 e 7. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, comecei a ir atrás e ficou claro para mim de que sim, os carros de 2021 são mais rápidos que os novos de 2025. Mas aí é que tá o X da questão. Por que que esses carros estão mais lentos? Por que que não tá tendo uma progressão, né, no ritmo de prova? Por que que a gente tá perdendo ritmo, né? Com o passar dos anos, todo mundo percebeu que da década de 50, 60, 70, os carros foram ficando mais rápidos, década após década, e agora os carros começaram a ficar mais lentos. Então vamos lá, vamos destrinchar o porquê que os carros estão ficando mais lentos, né? Tem alguns fatores importantes para serem ditos e o primeiro deles, obviamente, é a questão do efeito solo, tá? Esse efeito solo, que é o que faz o carro ficar mais preso no chão, ter esse efeito aerodinâmico um pouco mais focado, né? Acaba gerando um certo deslize, ainda mais em momentos de desenvolvimento inicial. Então, vamos começar aqui nos detalhes. Primeiro existe a questão aí do efeito solo, que foi uma espécie de reset para 2022, e com esse regulamento novo, a gente acabou tendo aí o foco principalmente no arrasto aerodinâmico. E isso acabou gerando uma certa perda de tempo, não só pela questão do desenvolvimento, mas também pela questão da transformação, não só do pneu, né, que a gente pode perceber aí nas imagens que era bem menor. Então a gente sai de um aro, se eu não me engano, 16 para um aro 18, e aí acaba aumentando 46 quilos só na parte da roda. Então, só nessa questão já tem um aumento aí de 752 quilos para 798 quilos. Isso acaba gerando, obviamente, uma perda violenta. E aí a conta que se faz é que espera-se de 3 a 5 segundos por volta a menos, tá? Então, existe essa questão do pneu ter feito essa perda violenta e que uma parte dessa perda foi compensada, sim, pelo arrasto aerodinâmico, que foi a questão do efeito solo, né? Desse efeito que joga todo o ar para o chão para você ficar mais grudado. Como que isso funciona na prática, então? Vamos lá. Os tempos de 3 pistas dá para perceber que é bem diferente. Então, vamos levantar aqui esses dados para vocês. Primeiro no Bahrein, uma pista limitada pela tração. 2021, a pole position foi do Verstappen com 1:28.9. E olha só que loucura, o Piastri fez agora em 2025 1:29.8. É quase 1 segundo mais lento. Então esse balanço do peso do carro, a questão do arrasto aerodinâmico, acaba tendo aí quase que uma conta 0 a 0, mas mesmo assim tivemos evoluções e o carro acabou ficando mais lento. E aí a questão é o seguinte, e aí você me pergunta, Luiz, mas por quê? A única resposta é a questão do peso. Em saídas de curva mais lenta, o carro leve de 2021 simplesmente tracionava melhor. Simplesmente isso. Aquele peso extra de 46 quilos do carro de 2025 cobrou o preço. Então, isso fica dando um ponto extra para 2021. E aí a gente vai para Silverstone, tá? Uma outra pista também de alta velocidade, que tem curvas muito velozes, que em 2021 a volta mais rápida de qualificação foi de 1:26.7. E em 2025 o Verstappen fez 1:24.8, que aí já vai dar 2 segundos mais rápido do que foi em 2021. Nessa pista é onde deixa o efeito solo muito claro qual que é a vantagem do carro. Então, em curvas mais velozes, como a Copse ou a própria Mogotts, o carro é sugado para o chão, permitindo velocidades que o carro de 2021 não conseguia alcançar.
E aí, para uma terceira opção de pista para estudarmos é o seguinte: vamos para Monza, onde o Fórmula 1 2025 não só é muito mais rápido, como fez ali uma pole mais ou menos 7 décimos mais rápida. E aí, com relação à volta de corrida, olha só que interessante, a volta de corrida foi quase 4 segundos mais rápida do que em relação ao 2021. Então isso significa que a pole do Verstappen em 2025 foi, na verdade, a mais rápida da história da Fórmula 1. Ou seja, o efeito solo consegue fazer com que o carro chegue a velocidades muito mais altas do que era na época de 2021. E aí, basicamente, isso prova que os carros de 2025 com o DRS aberto são, sim, as máquinas de menor arrasto aerodinâmico. Então, eles acabam virando como se fosse um torpedo em linha reta. E aí você me pergunta, então vamos pegar outras 3 pistas e vamos comparar para entender como que esses carros se comportam em outras pistas que não sejam essas que a gente falou? Beleza, então vamos nessa. Vamos para Hungaroring na Hungria, o GP da Hungria. Lá, o teste é de puro downforce e, obviamente, agilidade. Então não há retas longas para o carro de 2025 usar sua eficiência. O que importa é realmente o carro girar em curvas lentas e chicanes. Então, vamos aos números. 2021 a pole position foi de 1:15.419. E aí 2024, próximo ao que foi de 2025 também, a pole do Verstappen foi de 1:16.212. Ou seja, 8 décimos mais rápido que o carro de 2021. Nesse cenário, por enquanto, 2 pistas com preferência para os 2021 e outras 2 para o 2025. Só que agora a gente vai para Baku, o GP do Azerbaijão. É um GP um pouquinho mais truncado, como por exemplo o Mônaco, que tem ali a famosa subida do Castelinho. E ali é onde geram acidentes até polêmicos, né? E olha só que interessante, em 2021, o Leclerc fez a pole position com 1:40.495. E em 2024 ele também fez a pole position. E o mais incrível, 1:40.495 também. E o mais legal é que em 2023 também ficou nessa faixa, 1:40.2. Então é muito próximo em um circuito bem travado. E olha só que interessante. Tudo isso é porque tem uma reta longa sim, mas ele perde ali em relação ao setor do Castelinho. Então vamos lá, temos um empate técnico por enquanto, 3-3. Tá bem equilibrado. Porém, em Suzuka é onde tudo acontece. Suzuka em 2019 e também 2021 não tivemos corrida, porque teve lá a famosa pandemônia. Então, não tivemos prova, mas se a gente usar ali a referência um pouquinho diferente, de 2019, que era o auge do momento, a pole foi de 1:27.064. E em 2024, a pole position do Max Verstappen foi de 1:28.197, mais de 1 segundo mais lento. E isso, obviamente, é pela questão do primeiro setor, que tem aquele S, aquele trecho bem sinuoso. Existem mudanças rápidas de direção. O carro de 2021, sendo mais leve e mais ágil, dançava por ali. E o carro de 2025, com efeito solo, é ótimo em curvas longas de alta velocidade, como em Silverstone, que foi o primeiro caso que trouxemos. Mas sofre para mudar de direção rapidamente, que é o ponto que a gente fecha ali para o Fórmula 1 2021. Qual que é o veredito? Qual carro é o mais rápido? E a resposta é depende da pista. No Fórmula 1 2021, obviamente, o monstro era o downforce, era o que gerava ali mais velocidade em curvas mais lentas. E, obviamente, por ele ser mais leve, ele teria mais tração. Pistas mais travadas, como Mônaco e Bahrein, ele seria muito mais veloz. E já com o Fórmula 1 2025, por outro lado, é o rei absoluto de eficiência aerodinâmica. Em pistas de alta velocidade, as retas longas como Silverstone e Monza, ele é o carro mais rápido que a humanidade já construiu, sim. Mas, dito tudo isso, qual filosofia você prefere? A leveza de 2021 ou a eficiência de 2025? Deixa sua opinião nos comentários. Se você quiser uma outra parte, a gente conversando mais sobre Fórmula 1 ou outras categorias de automobilismo, já deixa aqui também nos campos dos comentários. Compartilhe com os amigos e deixe o seu like, se inscreve para mais. E lembre-se, temos podcast toda quarta-feira. Acompanhe para você poder interagir com pessoas fantásticas do nosso segmento automotivo. Seguinte, tamo junto, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo ou durante o nosso podcast.